O Mogodá, ele trabalhava numa parte do Google X que era que eles tinham um projeto de um braço mecânico, né? E o projeto dos caras era conseguir fazer o braço pegar a bola amarela. Eu vi você falando no vídeo isso, né? E, só que sem operar, que por conta própria o braço consiga. O braço tá aí, a bola também tá aí, te vira. Porque Ninguém colocou no computador pegar, tipo, ela vai fazer esse movimento. A máquina fazia movimentos aleatórios pra tentar, eventualmente, conseguir pegar um objeto. Era isso. E por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que em fábricas, por exemplo, se você às vezes move uma fábrica de carros, por exemplo, se você move a chapa de metal que ela precisa pegar 1 milímetro pro lado, já buga a máquina. Ela não consegue mais pegar. Tem que estar... Então eles queriam pensar como que a gente pode fazer ela entender quando sai do lugar. E a resposta é simples, com inteligência. E aí eles começaram a testar. E testaram, e não dava certo, e não dava certo, e não dava certo, e não dava certo. Até que um belo dia, o cara foi lá e viu que ela estava conseguindo pegar a bola, mostrar pra câmera, pegou a bola. Isso não... Rapidão, deixa eu te cortar. Isso não é mágica, tá ligado? Não... Às vezes pode parecer um conceito meio fantasioso, assim. Como ela conseguiu pegar a bola? Não, ela foi programada pra tentar 1 milhão de vezes. Exato. E aí tem aquela história. Se Ela você... foi se condicionar a isso, né? Tem até uma brincadeira antiga que se fala sobre probabilidades infinitas, que é, se você der um piano pra um chimpanzé, der tempo infinito pra ele, e ele ficar batendo aleatoriamente, uma hora ele vai tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven. Não é porque ele aprendeu, é porque em algum momento exemplo, vai dar Cauê. essa sequência certinha, entendeu? Caralho. Então a máquina, não é que ela tá tipo, nossa, como que ela aprendeu? Probabilidade. É tentativa e erro. E a comparação que ele faz nesse exemplo é uma comparação, até porque eles estão tentando emular realmente a inteligência, é uma questão que quando você é criança e você tá fazendo um brinquedinho lá, aquele brinquedo onde você pega a caixinha que tem vários buracos vazados em formatos assim, aí a criança tá tentando enfiar a estrelinha na bolinha, não entra. Quando entra na estrelinha, ela tem a confirmação. E esse é um processo de aprendizado de tentativa e erro. A gente também aprende assim. Ninguém nasce sabendo nada. Até pra andar, quando você é um pirralho, você cai, Vai se cai, ferrando. até você falar, é assim que anda. E esse é o processo dessa máquina. Ela não foi programada pra pegar a bola. Eles deram esse Só que tá esse aprendendo objetivo, muito rápido. Só que ela tá aprendendo. Essa- Essa não, máquina mas- ela era primitiva, ela era um Não. protótipo. Não, então, mas essa é a parada. Esse é o ponto que você falou. O que assustou o Mogodá, e ele fala no podcast que isso foi o que fez ele perceber que isso ia sair do controle e que fez ele sair do Google. Que foi quando... foi numa cara sexta-feira, sair. ele chegou, ele viu lá e tava pegando, e finalmente eles conseguiram. E é isso, estatística. Depois de 1 bilhão de tentativas, eventualmente ela conseguiu. O problema é que depois de uma semana, todos os braços já estavam conseguindo pegar. E aí depois de mais um mês, eles não estavam só conseguindo pegar a bola, estavam conseguindo pegar várias coisas. E a velocidade com que essa progressão de aprendizagem aconteceu foi o que assustou ele. E aí eu acho importante a gente falar o que é um crescimento exponencial e por que a gente tem que ter medo de um... A gente não Igão, consegue prever, Igão, porra. se eu falar pra você, Igão, eu vou dar 30 passos daqui até fora, de maneira progressiva, 30 passos daqui nessa direção. Tá. Talvez eu vá parar ali no meio da rua. Se eu falar pra você que eu vou dar 30 passos de maneira exponencial, eu dou 2 voltas na Terra. Entendeu? Por quê? Você nunca para de Porque andar. vai dobrando. 4, depois 8. Começa com 2, aí depois vai pra 4, aí vai pra 8, aí 16, 32. Chega um ponto onde eu tô no 5 milhões. Eu fiz as contas em casa, é lá pela casa 18. Pela 18 eu tô no 1 milhão de passos já, Igão. Tem um Você exemplo. entende? Tem um Entendi, exemplo, entendi. tem um exemplo prático, muito simples, que a gente acabou de viver, que é a bad vibe pra caralho, que foi a pandemia que a gente passou. A gente começa com um caso, amanhã tem 100, amanhã tem 10 mil. E por que nossa, como estoura? Isso é uma espécie de crescimento exponencial. Porque a gente tá falando das coisas se multiplicando e essas dobrando. elas vão pipocando. Eu lembro, entendeu? no lance da pandemia, cada uma pessoa, no mínimo, ela passa o vírus pra, no mínimo, mais 4. Então, Aí só mais que aí quatro. esses 4 são 4 e 4 e 4. Aí isso é uma progressão, entendeu? E aí eu lembro da até a imagenzinha que ia virando uma pirâmide Isso, gigantesca. aqueles exemplos que Aí já davam veio que o Átila. uma bolinha... Vai morrer 1 milhão! Sabe? fala disso. Aquele diagrama assim, ó, que tem várias bolinhas azuis, aí tem uma bolinha vermelha mexendo, e cada vez que ela encosta numa bolinha azul, a bolinha vira vermelha também. E aí você pensa, vai levar um tempão até todas as bolinhas ficarem meu maior vermelhas. Só medo- que Nossa. vai virando, vai espalhando, né? O meu maior medo Vai disso virando. tudo é que a gente não consegue prever, Não. porque o lance, se for tão exponencial assim, mano, vai dar muito... Vai dobrar a gente, vai dobrar o ser humano. Eles Esse vão fazer... ano já pode estar dando merda. O, já. o nome disso é singularidade.
Ah, isso. É um nome simplesmente para explicar que a gente não tem como prever o que pode acontecer, porque é tão fora do que a gente entende como as leis, como a nossa sociedade opera, como as coisas funcionam pra gente, que não tem como prever. Qualquer previsão é inútil, assim como os especialistas Até porque erraram já em um previram fator que a de gente vai 4. prever, sei lá, se pá. Isso! Nós estamos falando Exato, de um nível de processamento de informação que qualquer coisa... Aí o cara tá em casa duvidando agora, mas o que a gente tá falando é... Ninguém tá falando que... Ninguém tá afirmando que o caminho é esse, que é o do desastre. A gente não sabe. A gente simplesmente não tem como saber. E o problema é que se a gente não sabe e elas estão evoluindo, e a inteligência está evoluindo cada vez mais, vai ficar cada vez mais distante da gente compreender para onde tá indo, entendeu?